Estudos Amazônicos e vamos para mais uma aula do 6º ano. Olá, crianças! Vamos para a nossa revisão de estudos amazônicos. Na nossa revisão, nós trabalharemos a apostila O Pará antes dos europeus e conflitos entre religiosos e colonos. Lembrando, crianças, que como essa é a nossa revisão, tudo que nós falaremos nessa aula, nós já falamos nas aulas anteriores. Vamos lá? Bom, na apostila O Pará antes dos europeus, esse período o qual nós já estudamos e compreendemos, eles nos levou a pensar antes de 1500, tá? Na chegada de Pedro Álvares Cabral. O palco de discussão, em grande parte, ele é constituído das regiões que hoje chamamos de Amazônia Legal, tá? Gente, para que nós possamos compreender, temos que entender esse conceito chamado Amazônia Legal. A Amazônia Legal, gente, para efeito de planejamento social e econômico da região, ela foi constituída no ano de 1953, chamada da própria Amazônia Legal, tá? A Amazônia Legal, gente, ela ocupa cerca de 61% do território brasileiro. E aí, ela constitui 7 estados da região norte, os 7 estados, um estado da região centro-oeste e um estado da região nordeste. Bom, as primeiras civilizações da Amazônia paraense, elas foram os ameríndios. Tudo isso nós já falamos nas aulas anteriores, tá? Ou seja, os próprios índios, certo? Os quais estavam divididos em 3 grandes troncos linguísticos: as tribos Tupi, Aruaque e Caribe. Então, olha só, gente, nós falamos nas aulas anteriores e nós demos ênfase a uma tribo conhecida hoje como Tupinambá. Gente, os Tupinambás, eles são povos indígenas que habitaram a região costeira do Brasil. Essa comunidade indígena, ela possuía como característica a força bélica. O que isso quer dizer? Os Tupinambás, eles eram extremamente guerreiros. Além disso, crianças, apresentavam um forte traço cultural num conceito chamado antropofagia, tá? Que a antropofagia é o ato de comer carne humana por meio de um ritual. Observe comigo nessa imagem, nessa tirinha que diz assim: aqui chegou a sua comida. Então perceba que é a tribo, os Tupinambás, levando um outro índio de uma outra tribo para servir como alimento, certo? Para a tribo, para que fosse absorvido ali a questão da força, da guerra entre si. Tudo bem? Gente, o cenário da região amazônica descrito pelos viajantes, ele mexe com o imaginário dos europeus e a busca pelo país da canela das Amazonas de Amágua, tá? De Eldorado, passam a atrair os europeus e muitos começaram a aventurar-se pelo rio chamado Santa Maria de Lar-Marduz, ok? Certo, crianças? Então, na apostila 2, que é o conflitos entre religiosos e colonos, temos algumas coisas a frisar, certo? Bom, a Companhia de Jesus, ela não daria conta, gente, de atender eficazmente as missões nas áreas sobre sua jurisdição, ou seja, sobre o seu comando, tá? Sendo assim, gente, a companhia, ela ficou com a região sul da região do Rio Amazonas e os demais, eles atuariam na parte norte do Rio Amazonas, tá? Segundo as leis, gente, sobre a lei de liberdade dos indígenas no Maranhão e no Grão-Pará, os índios poderiam ser escravizados por algumas circunstâncias, tá? Tais elas eram a guerra justa ou oposição à fé católica pelo resgate. E a guerra justa, gente, ela ocorria quando o índio resistia e dificultava a propagação da fé cristã. Além do mais, criança, nós temos também a questão dessa guerra justa mesmo, que eles tinham como oposição a questão da força, que eles não obtinham, não colocavam sobre si a questão de que os católicos, os padres, tinham que estar exercendo sua fé cristã sobre eles. Além do mais, crianças, nós falamos alguns conceitos relacionados à educação perante a igreja e os indígenas, certo? Trazendo isso para o interior, para a província do Maranhão e Grão-Pará, os jesuítas vão trabalhar no intuito de educar para ganhar almas para o Senhor.
visto, gente, que essa educação ela tinha um único objetivo, que era de introduzir os preceitos da religião, ou seja, o catolicismo romano. No processo de salvar para ganhar almas para a glória de Deus, os indígenas eles estavam incluídos, além de livres e escravos, estavam inclusos os colonos e seus filhos, os mestres notórios, os jesuítas que ministravam aulas, até mesmo de outras ordens religiosas, certo? Bom, nós demos ênfase às aulas anteriores que para a catequese dos indígenas, os jesuítas eles tinham como uma preocupação em aprender a língua dos mesmos, uma vez que a fala era um instrumento essencial para alcançar almas dos indígenas e ela tinha incutir, ou seja, tinha de encaminhar, de alcançar o coração dos indígenas. Tá? Gente, e aí nós falamos os dois conceitos, em relação à música, certo? E em relação também à droga do sertão, tá, gente? Bom, gente, a companhia, ela utilizava como os meios, como exemplos, as procissões, as rezas, o terço, o teatro, a música e outras artes que tinham como meio de alcançar o coração indígena, tá? Dos índios. E também, gente, nós falamos sobre as drogas do sertão, que é uma designação de certos produtos vegetais, entre os quais tem o urucu, a canela, o cravo, o cacau, a castanha, a pimenta, entre outros objetos, certo? Bom, crianças, essa foi a nossa aula que nós compreendemos, apenas frisando que nós fizemos uma revisão do que nós já falamos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo para maiores explicações. Até mais! Então, gente, essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco. Até mais!